E finalmente chegou o momento de falar da fase mais marcante do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 2000. Em comemoração aos 30 mil inscritos, que devo agradecer muito a vocês por esse feito, resolvi tirar da gaveta uma pesquisa que venho desenvolvendo há anos sobre essa temporada e compartilhar com vocês tudo sobre o processo, finalização e recepção do Sítio de 2001. Ficou curioso? Já vou te contar. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Antes de chegarmos à nossa história, é importante contextualizar algumas coisas. Entre 1997 e 2000, Cíntia Abravanel detinha os direitos de adaptação da obra de Monteiro Lobato para cinema, TV e teatro. Durante esse período, ela produziu 2 peças no teatro e imprensa que foram bastante bem-sucedidas. Na época, Cíntia tentou convencer a diretoria do SBT para adaptar a obra em um seriado na emissora, mas a ideia não despertou interesse. Apesar disso, houve conversas com os executivos do canal de Silvio Santos e essas negociações chegaram aos ouvidos da poderosa Rede Globo. Ciente da movimentação, a Plim Plim decidiu readquirir os direitos da obra de Monteiro Lobato para produzir uma nova versão e incluí-la em sua programação. E é a partir desse ponto que a nossa história realmente começa. No dia 13 de abril de 2000, foi divulgado para a imprensa que a Rede Globo estava planejando realizar uma nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais tarde, no dia 15 de julho, o especial TV Anos 50 trouxe Zilka Salaberry e Tunico Pereira revivendo seus personagens, Dona Benta e Zé Carneiro, assim como nos anos 70 e 80. Durante o diálogo, Zilka revela com exclusividade que logo o sítio estaria de volta para a programação da Rede Globo. Eu achava que as crianças não gostavam mais de nós, não celebravam mais de nós. Desse susto eu não morro, Zé Carneiro. Zé, logo, as crianças vão ter o sítio de volta. O sítio de volta, mas isso é que é notícia boa. Ainda é segredo, Zé Carneiro. Ai, segredo. Segredo. O projeto foi confiado a Roberto Talma e Márcio Trigo, responsáveis pela formatação da produção. Os roteiros seriam inicialmente escritos por Luciana Sandrone, com a colaboração de Wilson Rocha, que já havia trabalhado na antiga adaptação do seriado. Os visuais e as estéticas dos personagens foram criadas por Eva Furnari e Graça Cunha. Inicialmente, a estreia estava prevista para o segundo semestre de 2001, com episódios de 10 a 12 minutos exibidos pela manhã. No entanto, em 12 de abril de 2000, Roberto Talma anunciou à imprensa que a produção iria estrear em outubro daquele ano, como um especial no Dia das Crianças, transformando-se em seriado apenas no ano seguinte. Em agosto de 2000, a estratégia da Rede Globo mudou. Foi anunciado que seriam exibidos 5 episódios pilotos para avaliar a recepção do público. Contudo, até o final daquele ano, o projeto não saiu do papel, ficando restrito a promessas não concretizadas. A produção acabou sendo adiada para o ano seguinte. Entre os primeiros nomes cotados para o elenco destacaram Cinecete Bruno como Dona Benta e Zezé Mota como Tia Anastácia. Na época, os produtores procuravam uma atriz mais jovem e magra para interpretar a cozinheira do sítio. Zezé Mota revelou à revista Minha Novela que havia recebido apenas uma consulta do diretor de núcleo Roberto Talma, mas que se sentiu honrado com o convite. Nicete Bruno, por sua vez, aceitou a responsabilidade de viver a vovó mais amada do Brasil. O primeiro ator pensado pela direção para viver o tio Barnabé foi Tony Tornado, que dependia do fim do contrato da Rede Record para aceitar o papel. Outro nome cotado foi o de Romeu Evaristo, conhecido por interpretar o Saci na adaptação do seriado durante os anos de 1970 e 1980. Segundo a mídia daquela época e até a própria Isabelle Drummond, a personagem Emília seria interpretada por uma atriz adulta como nas adaptações anteriores. Denise Fraga e Lucélia Santos foram mencionadas pela imprensa como possíveis escolhas para o papel da boneca de pano. No entanto, em 12 de abril de 2000, Roberto Talma pela primeira vez revelou que Emília seria interpretada por uma atriz mirim. Mas Isabelle não foi a primeira. No filme O Saci, lançado em 1953, a atriz Olga Maria foi a primeira atriz mirim a encarnar a boneca. Aliás, Isabelle Drummond também não havia sido a primeira opção.
e Anna Sandenberg iria ser escalada como a personagem anteriormente. A entrada de Isabelle no seriado chamou a atenção de forma curiosa, mas vou deixar ela mesma te contar. Eu acho que era o mesmo produtor de elenco, me levou pro teste do sítio, que era Narizinho. Ele deu uma trocada ali, falou, faz esse da Emília aqui pra ver se o Thalma aceita, porque eram só adultas que estavam fazendo teste pra Emília, por causa eram todas adultas e eles estavam propondo a mesma estrutura. Então era uma Emília adulta, Narizinho e Pedrinho crianças. E eu ia fazer pra Narizinho, naturalmente. E aí o Nelson Fonseca falou, lê esse texto aqui, porque eu acho tua cara, vamos ver se o Thalma compra isso. E aí me levou na sala do Thalma, decorei ali rapidinho, me levou lá, era um texto complicadíssimo na época, por isso que eu acho que eles não acreditavam muito que uma criança faria aquilo ali. E aí o Thalma ficou refletindo sobre aquilo, pediu um tempo ali pro elenco. Aí o Cândido Dan, que fez o primeiro, não sei se vocês conhecem, eu amo o Cândido. Foi meu primeiro Visconde. Ele falou, fiquei sem salário 2 meses por sua causa. Porque já tava tudo fechado. Prorrogou. Aí ele falou, fiquei sem salário 2 meses. A gente se ama muito, assim, ele conta essa história rindo. E aí ele fez realmente um tempo de experiência. Então ficou parado fazendo experiência comigo, assim, de roupa, de maquiagem, porque era tudo muito pesado. Então ele queria ir vendo se eu dava conta, sabe? E aí a gente fez esse período. E aí ele deu ok, eu iniciei já sendo Emília. Zezé Mota, inicialmente cotada para interpretar Tia Anastácia, não ficou com o papel, e em 2001 a mídia anunciou que Neuza Borges seria a nova atriz escolhida para viver a cozinheira. Porém, Neuza também foi descartada e a personagem acabou sendo assumida por Du Moraes. Du, famosa por integrar o grupo musical As Frenéticas, revelou na época que estava muito emocionada de gravar no sítio, pois remetia à infância que ela passou no sítio de sua família que existe até hoje. Antes de ser Anastácia, Du Moraes foi Narizinho, viu? Os papéis de Pedrinho e Narizinho foram definidos no dia 4 de julho de 2001. César Cardadeiro e Fernanda Bianca Amano, ambos com 11 anos, foram escolhidos após testes que envolveram 70 crianças na seleção final. Curiosamente, Fernanda inicialmente foi escalada para viver Emília, mas acabou passando para o papel de Narizinho. E você acredita que Cândido Dan por pouco não foi o Visconde de Sabugosa? O ator Armando Filho agradou a família de Lobato quando atuou como personagem nas peças dirigidas por Cíntia Bravanel no Teatro Imprensa. Ele foi escalado pela própria Joyce Campos, neta de Lobato, para viver o personagem. Acabou que o papel foi para Dan, que desempenhou com muito profissionalismo o personagem. João Acaiabe, que foi escalado como Tio Barnabé, já possuía experiência com o público infantil, pois já havia trabalhado no programa Bambalalão da TV Cultura. Curiosamente, Acaiabe já morou no mesmo bairro que o ator Samuel Santos, que interpretou Barnabé na antiga versão. O ator Haroldo de Oliveira também testou para o personagem, que acabou indo para Acaiabe. Isaac da Hora, escalado como novo Saci, teve a bênção do próprio Romeu Evaristo, intérprete do personagem na versão clássica do seriado, que comentou para o jornal Canal Extra que nem precisava de carapuça. Silvio Guindani, que estava no ar como personagem na série Turma do Pererê, também aprovou Isaac, dizendo que ele tinha a cara de moleque necessário para um Saci. As gravações estavam previstas para maio de 2001, mas devido à falta de verba foram adiadas para outubro do mesmo ano. Durante esse período, houve mudanças na equipe de roteiristas. Wilson Rocha foi substituído por Cláudio Lobato, Tony Brandão e Mariana Mesquita. Com o elenco fechado, os ensaios gerais em andamento, figurinos sendo finalizados e muita correria, a produção se esforçava para entregar a primeira leva de episódios a tempo. Porém, uma situação inusitada ocorreu uma semana antes do início das gravações. Fernanda Bianca Amano, escolhida entre 40 meninas após 2 meses de teste, foi dispensada do elenco. A justificativa dada foi que a atriz estava crescendo muito rápido. O jornal O Globo chegou a divulgar que a decisão foi devido à idade da atriz, mas essa explicação gerou controvérsias, já que César, outro integrante do elenco, tinha a mesma idade. Segundo rumores, a decisão foi atribuída a Roberto Thalma, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. Fiquei 2 meses na Globo fazendo esse estudo, né, e tal. E gravei alguns pilotos também. E aí, 5 dias antes das gravações oficiais, eles decidiram me ligar. Ligaram pra minha mãe e falaram assim, olha, sua filha cresceu e tal. Minha mãe falou, olha, minha filha cresceu, então você fala com ela. Eu me lembro do Nelsinho, que era produtor de elenco, ligar pra mim. E falar, olha, Fernandinho, é o seguinte, você tá muito grande, você já tá quase maior que N7 Bruno. E infelizmente a gente não vai poder mais ficar com você. E foi isso, simplesmente eles me ligaram e falaram, você não é mais um Narizinho, acabou. Na época eu fiquei muito chocada com tudo, eu tinha 11 anos, era uma criança, imagina, eu fiquei super triste.
muito frustrada, porque era um sonho, né? Imagina, meu primeiro trabalho, quer dizer, meu segundo trabalho profissional, mas um trabalho já na TV e tal, que é o sonho de muitas pessoas. Então foi um misto de sentimentos muito grande. Eu lembro de chorar um dia inteiro. Mas eu sou ariana, né, amores? Então, aquela louca do signo. E aí no dia seguinte eu virar e falar assim: eles vão ter que me engolir, que eles vão saber quem é a Fernanda Biancamanga. Alaca! Criança impetuosíssima, tá me entendendo? Mas eu acho que as crianças, de uma maneira geral, elas têm um grande privilégio, que é da reconstrução muito mais fácil do que o adulto, né? Porque quando a gente é criança, a gente leva as coisas de uma maneira muito mais leve. Me lembro de pensar, que eu sempre fui muito ligada a Deus também, de pensar assim: olha, Deus quis desse jeito, é pra eu aprender alguma coisa, já muito pequena. E hoje em dia eu fico surpresa com a maturidade que eu tive, sabe? De lidar com as coisas. Enfim, eu acho que de uma maneira geral, quando a gente passa por situações muito difíceis na vida, eu acredito real que tudo tem um propósito, sabe? Que Deus escreve as coisas. E hoje em dia eu continuo trabalhando com arte, com teatro, não parei nunca mais. Eu acho que essa experiência do sítio foi muito importante porque ela me moldou meu caráter de uma forma muito interessante. Eu aprendi a olhar a arte como um trabalho, eu aprendi a ser mais profissional, eu aprendi que nem sempre o talento, o estudo ou a dedicação vai ser necessário nessa área, porque existe uma coisa chamada perfil também. E na época a Lara tinha mais o perfil da Narizinho, eu realmente cresci, ela tinha super a ver com o César, eu não parecia com ele, eles pareciam realmente da mesma família e eu não, e tudo bem com isso, sabe? Acho que a produção, de uma maneira geral, não foi tão legal comigo na época, porque eles poderiam ter mantido meu contrato, eu acredito, e me feito fazer participação em outros lugares. Acho que a gente precisa sempre buscar as situações que são difíceis na vida e buscar tentar transformar isso em algo positivo e tentar entender o porquê que aconteceu isso comigo. Bom, aconteceu. Bom, não é por causa da minha competência, eu sei que eu sou uma boa atriz, eu sei que eu sou uma artista interessante e tal, passei nos testes, estava tudo certo. Então, se a partir desse momento não tá dando mais pra mim, por algum motivo, vamos tentar buscar o que eu posso fazer com essa situação ruim e tirar aquela coisa da, ai meu Deus, é um grande sonho. Cara, é um grande sonho, mas também é um ofício muito bonito, muito importante, que não é muito valorizado no nosso país. Então, na verdade, eu agradeço a Deus pela oportunidade de não ser a Narizinho. É muito doido falar isso, porque me fez estudar outras coisas, me fez cantar. Hoje em dia eu sou cantora também, sou bailarina. Então eu me dediquei mais, eu entrei mais de cabeça. Ao invés de me frustrar e eu me afastar, eu entrei mais fundo, eu estudei mais. No lugar de Fernanda, Lara Rodrigues, então com 10 anos e fã da versão antiga do seriado, assumiu o papel de Narizinho. Convocada às pressas, Lara teve apenas uma semana para estudar o personagem e decorar as falas. Os figurinos feitos sob medida para Fernanda ficaram largos em Lara, incluindo as botas. Lara havia realizado seu teste em agosto de 2001, mesmo estando com febre no dia. A cenografia. Localizada no final da estrada da ilha de Guaratiba, a Granja Betânia foi cuidadosamente escolhida pela equipe de produção do Roberto Talma. A natureza, a tranquilidade e o ambiente rural do bairro foram fatores decisivos para a seleção do local. Na época, a área era composta quase exclusivamente por sítios com grande distância entre as propriedades. Contudo, ao contrário do que muitos imaginam, as cenas internas da casa não eram gravadas em Guaratiba. A localização servia apenas como fachada, enquanto os cômodos foram recriados no estúdio Renato Aragão em Vargem Grande. Já para as cenas do Ribeirão, o local escolhido foi Xerém, também no Rio de Janeiro. Por muitos anos, a localização exata da casa permaneceu um mistério para os fãs. A curiosidade era enorme e muitos queriam saber como estava o local. Em 2021, não apenas consegui encontrar o lugar, mas também visitei pessoalmente para registrar esse momento especial para os admiradores. A descoberta aconteceu de forma curiosa. Eu já buscava o endereço havia anos, quando certa noite sonhei que visitava o local. Ao acordar, lembrei-me do nome de uma pessoa e resolvi perguntar se ela sabia algo. Para minha surpresa, não apenas se lembrava, como também me passou o endereço. Dos cenários originais restaram alguns elementos, como a capela, o banquinho que ficava de frente para a casa, parte das estruturas da casa e vestígios da cozinha externa de tia Anastácia, incluindo o fogão a lenha. Até hoje, muitas pessoas comentam no vídeo: por que a casa não está de pé como as dos anos 70? Apesar de eu ter explicado na época, ainda há dúvidas. O que acontece é que, como mencionado no vídeo, a casa e os cenários eram cenográficos. A Globo alugou o local apenas durante o período das gravações. Após a produção migrar para outra locação, era natural que o espaço deixasse de ser preservado, já que não seria mais utilizado. Os bonecos.
Você deve estar se perguntando, e os bonecos? É claro que não poderia deixar de falar sobre uma das partes mais importantes do sucesso comercial da nova fase do sítio. Os bonecos dos personagens foram confiados ao grupo Sem Modos, os mesmos co-criadores do programa infantil TV Colosso. Fundado em 1980 em Porto Alegre, o grupo já quase havia sido responsável pela confecção dos bonecos do sítio nos últimos anos das versões dos anos 80. Embora isso não tenha acontecido naquela época, em 2001 sua presença foi garantida. A construção dos bonecos articulados como Cuca, Rabicó, Quindim e Burro Falante ocorreu em Jacarepaguá. Cada boneco levava cerca de 4 meses para ser concluído devido ao detalhismo e à complexidade das peças. Além de confeccionar os personagens, o grupo também ficou responsável por escolher os manipuladores. A baiana Jacira Santos foi escalada para dar vida à Cuca, que ganhou um visual mais fashion, mas sem perder o seu jeito maldoso e atrapalhado. Zé Clayton foi escolhido para manipular o Burro Falante. Ele estava no grupo Sem Modos havia 15 anos. Sidney Beckcamp ficou com a tarefa desafiadora de manipular o Quindim, o mais pesado de todos os bonecos, com quase 50 quilos. Já para o Rabicó, a atriz Aline Mendonça foi escalada às pressas, substituindo outro manipulador que teve problemas. Apesar do trabalho dos manipuladores, as vozes dos bonecos eram gravadas por dubladores renomados em estúdio. Um detalhe interessante é que Mônica Rossi, que deu voz à Cuca, também era dubladora de Priscila no TV Colosso. Lançamento e recepção. As gravações do seriado começaram em agosto de 2001, enquanto revistas e jornais de todo o país especulavam sobre como a nova versão seria recebida pelo público. A revista Veja, por exemplo, publicou uma matéria satirizando a produção intitulada Sítio do Mico Amarelo, em referência às mudanças e adaptações para um contexto mais moderno. Antes mesmo de sua estreia, a nova versão do programa enfrentou críticas de setores mais conservadores. Foi divulgado que Dona Benta teria um computador, o que gerou grandes polêmicas entre os jornalistas. Luciana Sandroni, uma das responsáveis pela atualização dos diálogos, explicou na época: como a ação se passa nos dias de hoje, a linguagem foi atualizada e as nossas gírias foram incorporadas para dar mais veracidade aos diálogos. Críticas por modernizações não eram novidade. Em 1967, na TV Bandeirantes, Narizinho usou um vestido mais curto, o que gerou reclamações. Na década de 70, a inclusão de uma televisão na casa também foi alvo de críticas. Fazer o quê, né? Não dá pra agradar todo mundo. Ah, e um fato interessante é que o público de casa poderia mandar mensagens para personagens de Dona Benta pelo e-mail encerrabodes@sitio.com.br. E você sabe qual foi a primeira foto divulgada dos atores caracterizados? No dia 14 de setembro de 2001, o canal Extra revelou com exclusividade uma imagem de Dona Benta, Pedrinho e Narizinho. A escolha de Isabelle Drummond para interpretar Emília também foi alvo de críticas, tanto dos fãs do seriado quanto pela mídia. Lídia Aratang, a primeira intérprete de Narizinho na televisão, comentou sobre o desafio em uma entrevista para a revista Veja. O que já seria difícil para uma profissional experiente, fica mais difícil ainda para uma criança. Talvez a garota tenha grande repertório emocional e consiga superar o desafio de fazer Emília. Tatiana Belink, responsável por levar o Sítio do Pica-Pau Amarelo à televisão pela primeira vez em 1952, criticou a escolha da Emília da nova versão, além de apontar a caracterização da Cuca como uma jacaré perua. No entanto, ela elogiou a produção como um todo, destacando que era algo que as crianças estavam precisando. Dirce Migliatti, o intérprete da boneca Emília na versão dos anos 70, também não aprovou a escolha de Isabelle Drummond para o papel. Mas em contraste, Zódia Pereira, que viveu a personagem na adaptação de 67, afirmou que Isabelle foi a melhor Emília de todas as adaptações feitas pela Rede Globo. E de todas as Emílias da Globo, eu acho que só teve uma que verdadeiramente encarnou a Emília, que foi a última, a Isabelle, acho que é isso, né? O nome dela. Uma menina, é uma grande atriz, eu tenho visto hoje ela fazendo muita coisa, ela é muito boa atriz, mas fez uma Emília realmente lobatiana, maravilhosa. Para ajudar as crianças do elenco, a produtora Vera Freitas foi escalada como coach. Ela era responsável por incentivá-las e ajudá-las a decorar os textos, um trabalho essencial e, ao que tudo indica, feito com muito carinho. Desta vez, a emissora preparou uma campanha de divulgação robusta para a estreia. Teasers em formato de desenhos animados inspirados nas ilustrações criadas para o licenciamento de produtos mostravam os figurinos do novo sítio e eram exibidos frequentemente na TV. Essa animação fazia parte de uma estratégia maior, já que os produtos licenciados estavam em produção desde março de 2001. O primeiro produto a ser lançado foi a boneca Emília de 1 metro, desenvolvida pela Baby Brink. Até a estreia, já haviam sido licenciados cerca de 150 produtos relacionados ao programa.
Um mês antes da estreia, o programa Video Show exibiu uma matéria especial sobre o lançamento, que incluiu o único registro de Fernanda Biancamano como Narizinho. Já na véspera da estreia, o programa Gente Inocente apresentou pela primeira vez o elenco e os cenários na televisão, com entrevistas e apresentações musicais. Eu só me casei com o Rabicó porque disseram que o pai dele era rico. No fim, não passava de um visconde. Por sorte, eu descobri a tempo e fiz minhas exigências. Primeiro, continuar morando no sítio onde estou acostumado. Mas com o Marquês pra lá e eu pra cá. Amor bem pensado. No dia 11 de outubro de 2001, enquanto acontecia a pré-estreia e a coletiva de imprensa do novo sítio do Pica-Pau Amarelo, os convidados tiveram a oportunidade de assistir ao primeiro episódio na íntegra. Deu pra mexer aqui com o coração e tudo. O coração da véia. Finalmente, no dia 12 de outubro de 2001, estreou a nova versão do sítio no Bambu Luar com a história no Reino das Águas Claras, baseada em Reinações de Narizinho. Dia da Criança, a fantasia tem endereço certo. Bem-vindo a um lugar cheio de encanto e magia. Aqui tem um sabugo de milho que é muito vivo e uma boneca de pano que não para quieta. Tem uma linda menina com o nariz arrebitado e um garoto corajoso e agitado. Tem uma cozinheira de mão cheia e um pestinha que apronta todas numa perna só. Tem um burro que de besta não tem nada. Um porquinho que vive fugindo para não virar feijoada. Uma bruxa misteriosa pra lá de malvada. E você, que não pode ficar de fora dessa incrível e emocionante aventura. Sexta, dia 12, estreia da obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para os fãs da obra de Monteiro Lobato, ficou evidente que essa primeira fase era uma das adaptações mais fiéis aos livros em termos de texto. Para essa primeira história foi construído um cenário nos estúdios Renato Aragão. A estética dos personagens do Reino das Águas Claras foram criadas e desenvolvidas por Cláudio Sampaio, que buscou usar cores mais quentes para dar contrastes com o azul do fundo do Ribeirão. O seriado teve uma recepção calorosa diferente do que a mídia vinha especulando, alcançando altos picos de audiência. Para se ter ideia, o horário que o sítio passou detinha 7 pontos de audiência, e na estreia fez 17 pontos. Entre 12 de outubro e 14 de dezembro de 2001, foram exibidas 8 histórias divididas em capítulos ao longo da semana. Em O Saci, os roteiristas fizeram uma homenagem ao filme lançado em 1953, ao recriar a cena em que Emília cai no Ribeirão e é pendurada no varal. Pois é, essa situação não está presente no livro de Lobato, homenagem mais que merecida. Como está molhada, minha coitadinha, vai pegar uma pneumonia. Não é pneumostria, Anastácia. É pneumonia. Agora é tratar de tirar essa roupa molhada. E vamos de pendurar no varal. Ai, eu não quero! Eu não quero! Por que, sua bobona? Tem medo que o Rabicó venha espiar esse cambrito do mago? Você tem que ficar secando, senão era uma vez a Marquesa de Rabicó. Eu não quero! Não vivo aqui sozinha! Alguma vez só pode me ferrar! Boba, não sabe que vê só não ferra pano? E se eu cair com o vento? Boneca de pano quando cai não se machuca. Como é para o bem de todos e secagem geral do meu recheio, diga ao povo que eu fico. No dia 17 de dezembro, o elenco iniciou as gravações da segunda fase da primeira temporada, prevista para ir ao ar no ano seguinte. Nessa fase, o programa passou a exibir reprises de episódios anteriores. O objetivo era de permitir que crianças que estudavam pela manhã também pudessem acompanhar o seriado. Além disso, foi produzido um especial de Natal chamado A Festa da Cuca, lançado para divulgar a nova trilha sonora do programa, disponível desde novembro. A história segue à risco o formato de especiais infantis da emissora dos anos 80 e contou com a participações de nomes renomados da Plim Plim, como foi o caso de Malu Mader, que se transforma na Cuca, quer dizer, que a Cuca se transforma nela, e Reinaldo Gianecchini como par romântico da bruxa. É mole! O especial foi exibido no dia 26 de dezembro, após o clone. Não iremos entrar no assunto trilha sonora, pois aqui no canal há um vídeo detalhando curiosidades sobre o kit VHS mais CD do seriado. Corre lá para conferir depois. Já em 2002, foram exibidas mais 17 novas histórias, sendo a última uma reprise com cenas inéditas gravadas para intercalar as aventuras. O episódio Reino das Águas Claras passou por uma edição que deixou a história somente com 5 capítulos,
originalmente sendo exibida em 6. Foi a partir dessa reprise também que as chamadas do site passaram a ser vinculadas. Na época, muitos atores renomados da emissora fizeram participações no programa, e seria ousado citar todos eles porque só tinha gente fera. Mas precisamos concordar o quanto foi aleatório o Rodrigo Faro como Hércules, né? Mas até que ele mandou bem. Dentre as participações, destaca-se que Fernanda Biancamano participa de um episódio. Isso mesmo, a atriz voltou como a Fada Sininho em Peter Pan. Eu tenho um irmão, né, chamado Gabriel. Na época ele também fazia coisas com teatro, com TV. E aí a equipe do sítio convidou ele para fazer uma participação. Chegou lá no sítio, houve uma comoção da equipe, né? Tipo, ai, a Miriam tá aí, que é minha mãe, né? Ai, a Fernandinha tá aí, ela veio fazer participação, o que aconteceu? E aí, na verdade, era meu irmão. E aí ele chegou no set e deu um escândalo. Um diretor, ele virou e falou assim: escuta aqui, se vocês fizerem comigo o que vocês fizeram com a minha irmã, eu quebro tudo aqui dentro, que eu não sou trouxa que nem ela não, tá? Aí todo mundo ficou, meu Deus, que é isso? Essa criança agressiva, o que tá acontecendo? Quem é a sua irmã? Quem é minha irmã? Minha irmã é Fernanda Biancamano. Tipo assim, quem é Fernanda Biancamano? Ninguém sabia quem era Fernanda Biancamano. Aí o pessoal da equipe, caramba, pelo amor de Deus, a menina, caramba, Fernandinha, eu não acredito que a gente chamou o irmão da menina. Me ligaram, o produtor me ligou pra eu fazer uma participação com uma Fada Sininho. Foi muito divertido, na verdade. Eu ainda tava com muita raiva, muito magoada ainda. Imagina, um ano depois, eu tinha 12 anos, ainda era muito pequenininho. E aí eu me lembro de chegar na Globo pra gravar e encontrar com a Lara, né? Que era a maior questão era encontrar com a Lara, porque era a pessoa que tinha ficado no meu lugar. Ela me surpreendeu muito, porque eu achava que ela não ia gostar de mim ou alguma coisa do tipo, mas não, as crianças que... A Isabelle, o César, vieram me abraçar. Ai, que saudade de você! Aquela coisa, a gente matou a saudade, porque a gente ficou bastante tempo trabalhando junto, né? Até eu ser dispensada. E a Lara veio correndo. Você que é Fernanda? E eu... sou eu. Aí ela... eu ouço falar muito de você aqui. Aí eu fiquei... Aquilo me quebrou um pouco, sabe? Porque eu fico imaginando pra ela que entrou depois do processo ter começado, uma menina de 10 anos. Eu acho que na época ela não tinha muita experiência com teatro. A vida é muito doida. Em 2007, eu fiz um teste pra uma novela chamada Eterna Magia. Passei pra fazer a personagem Celinha. Quando eu chego no primeiro dia da aula de dança, quem eu encontro na Globo, na minha primeira novela? A Isabelle Drummond, a Lara Rodrigues e o Isaac da Hora. Ou seja... As pessoas do sítio estavam sempre passando na minha vida. Em outubro de 2008, o canal Futura resgatou as primeiras temporadas do sítio em uma reprise, dando novamente fôlego para o seriado e conquistando novas gerações de fãs. Foi também a temporada de 2001 que serviu de inspiração para a animação produzida em 2012. Sucesso que fala, né? Em 2017, Isabelle Drummond encontrou Du Moraes e César Cardadeiro nos bastidores da gravação da novela Novo Mundo. Hoje foi um dia muito especial. Ganhamos uma ceninha de presente para matar a saudade dos velhos tempos. Foi emocionante. Amo sinceramente vocês, afirmou César nas redes sociais. Ana, como a senhora tá tão bonita. Que bom ver a senhora. Obrigada, querida. Nossa, me sinto tão em casa aqui. Pouca gente se sente em casa aqui, mas mesmo assim, muito prazer. Me chamo Hugo. Prazer, Hugo. Pode parecer mentira, mas você acredita que até hoje os episódios não foram adicionados no Globoplay? Pois é, apesar disso, os fãs não perdem a esperança e só estão esperando esse momento glorioso acontecer. Ufa, quanta informação, não é? As temporadas seguem até hoje sendo das mais marcantes para os fãs do seriado, já que recebeu inúmeras reprises durante anos passados. Essa pesquisa demorou quase 5 anos para ser finalizada e eu fico muito feliz que você tenha assistido até aqui, pois foi um trabalho desenvolvido de fã para fã. Mas agora eu quero saber de você, qual foi seu episódio favorito? Em qual ano você acompanhou essas temporadas? Deixa aqui nos comentários e vamos estender essa conversa. E não esquece de deixar seu like para dar uma força, se inscrever no canal e ativar as notificações que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até a próxima!